Queridos, chegando! Vamos botar nossa musiquinha. Ei! Boa noite, meus queridos amigos. Vamos chegando aqui para nossa live, para o nosso encontro. Oi, gente, como é que vocês estão? Tudo bem, Suelen? R. Melo, boa noite, querido. Eba, ótimo. Milena, sejam bem-vindos. Oi, Thaís, querida, tudo bom? Ótimo. Pessoal, vem chegando aqui para nossa live hoje. Nós vamos falar sobre como lidar com sentimentos negativos. Quero falar também para vocês que eu também estou na Elemental Channel agora, que você pode acessar através do seu Smart TV, seu smartphone, do seu computador, nas operadoras de streaming e também através do site www.elementalchannel.com.br, tá bom? Ótimo! Vamos chegandinho, Neuza querida, obrigada! Gente, brigadíssima aqui pela presença. Hoje, mais uma vez, nosso tema falando sobre como lidar com sentimentos negativos. Opa, aquela coisa chata que não sai da gente. Olha aí, lembrando para vocês que ainda não estão inscritos aqui no nosso canal do Telegram, basta baixar o aplicativo Made in Caminho Sucesso, entra lá para você ficar informado e todo dia tem reflexão, tem coisa bacana, isso. E para quem não tá me seguindo aqui ainda no Instagram, por favor, inscrevam-se aqui e chamem seus amigos. Quem tá com problema aí, com dificuldade sentimentais, vem com a gente que a gente vai cuidar de você direitinho. Valéria, minha querida, Sueli, opa, você me viu no programa da Rede Vida, que legal, seja bem-vinda. Márcia, Keila, ótimo, brigadíssima, gente. Lembrando que nós estamos aqui já com a temporada dos selinhos e eu quero agradecer super a Suzy, que mal entrou já contribuiu. Obrigadíssima, Suzy, obrigada mesmo, obrigada. É um carinho, ótimo. Obrigada, gente. Olha só, vamos lá, começando então o nosso tema de hoje, falando sobre sentimentos negativos. Então vamos lá, eu vou tentar acompanhar aqui um pouco o chat aqui, tá bom? Mas às vezes eu não consigo passar rápido e eu também sou meio cegueta. Então estou aqui com a minha arma para poder... o que é o pensamento acelerado, Raimundo? É aquele pensamento que não para, sabe? A cabeça que não para, que não consegue focar em nada, que não presta atenção em nada. Então isso é muito comum nos dias de hoje, viu? O pensamento acelerado é aquela coisa da ansiedade que todo mundo tem hoje. Agora, quero lembrar vocês também o seguinte, gente, que as nossas doenças, as nossas dificuldades, elas não são fraquezas, não são castigos. A gente tem que entender que as doenças nada mais são que formas do nosso corpo de lidar com as dificuldades do nosso corpo. Por exemplo, vamos supor que você está lá meio gripadinho, né? O que é isso? É um sintoma de que houve um desequilíbrio causado, às vezes, por questões internas de imunidade ou porque ficou frio, depois você saiu no calor, depois ficou no frio de novo e por conta dessa dificuldade, né, de temperatura e tal, o teu corpo vai tentando se adaptar e ele vai fazer alguns sintominhas porque ele está justamente se adaptando. Então, quer dizer, não é porque eu sou uma pessoa fraca, porque minha imunidade está fraca, porque, sabe, a não ser que você fique toda hora doente. Mas é natural que vez ou outra teu corpo lá dá uma desequilibradinha, tá? A mesma coisa é com relação às questões psicológicas. Então, às vezes a gente fala assim, meu Deus, estou com depressão, estou com síndrome do pânico, isso é um castigo divino, ou isso é uma fraqueza do meu caráter, é falta de fé. Não é nada disso, cara. É o teu corpo tentando se adaptar a uma situação nova. É normal, vai gerar um pouco de ansiedade e tudo, a gente tem que aguentar um pouquinho, ele vai passar, entendeu?
O problema é que a gente acha que tem que ficar feliz o tempo todo, tem que estar saudável o tempo todo, tem que estar com dinamismo o tempo todo. É uma chatice isso, né? Da gente achar que qualquer coisinha que sai fora dessa felicidade eterna e chata seja uma fraqueza do nosso caráter, falta de fé. Ah, sabe essa coisa? Então a gente tem que parar com essa coisa de minha culpa. Percebe isso? Para que a gente possa viver melhor. Tudo faz parte da vida, ok? Vamos trabalhar de um jeito mais leve, tá bem? Galera, é o seguinte, quero lembrar vocês também, quem quiser trabalhar os aspectos de abundância, abundância é fluxo, sabe aquela coisa divina, tá? Que vai se manifestar no dinheiro, na saúde, nos relacionamentos, nos negócios, tá bom? A abundância, ela tem lá os seus arquétipos, tem a sua energia primordial, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Olha, é um evento imperdível porque é gratuito, exclusivamente neste mês de setembro, dia 23 de setembro. Para você fazer parte, tem que comprar o seu ingresso, que é de graça. Você tem que adquirir o seu ingresso, basta você clicar no link que está no meu perfil do Instagram, ou você vai direto lá no Simpla, digita lá Meire Caminha, que você vai ver o evento, tem que fazer a sua inscrição lá, tá? E aí você já pode fazer parte desse evento, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Olha só, a Raimunda falando assim que a nossa sociedade, ela cobra isso, que o tempo todo estejamos saradas, o tempo todo. Isso é um inferno, gente. Ô Raimunda, você viu isso? Que a gente tem que ser magra o tempo todo, ai que inferno, né? E tem vez, cara, que a gente lá dá umas engordadinhas, é natural. Quem consegue ficar magérrima esquelética o tempo todo? Não dá, é muita sofrência, né? Isso, eu tenho óculos aqui, eu tenho ele, tá aqui, amiga, ó. É que eu tenho que ficar olhando assim, ó. Aí fica horrível, tá? Então vamos lá. É isso mesmo, no Instagram tem muita coisa mentirosa, mas tem muito conteúdo de ajuda, eu concordo com você, Renan. E o nosso desafio é a gente ter o discernimento. É isso que eu falo. Outro dia uma repórter foi fazer uma entrevista comigo e aí nem foi pro ar essa entrevista, né? Porque justamente o tema era polêmico. E eu comentei isso, eu falei, gente, hoje em dia todo mundo é psicólogo, todo mundo é nutricionista, todo mundo é personal trainer, todo mundo virou médico, todo mundo virou cientista, entendeu? Em nome da ciência. Então, como é que você controla uma coisa dessa? Aí eu falei assim, olha, cada pessoa tem que ter o discernimento para saber separar o joio do trigo. Para separar o que é uma boa notícia de uma má notícia, entendeu? Não tem essa, sabe? Porque hoje a informação está para todo mundo. Então, assim, quem tem que discernir quem é um bom profissional ou um mau profissional é a pessoa que consome. E para isso você tem que dar uma estudadinha. Aí acho que a mulher não gostou muito que eu falei esse negócio, né? E aí nem saiu a reportagem. enfim, né? Faz parte. A pessoa quer ouvir só o que ela acha bonito, né? E então faz parte. Bom, vamos lá. Vamos entender hoje. Isso, todo mundo é coach. Normal, cara. Sabe? Tá aí, o mercado tá para todo mundo. O golpe tá aí, né? Aquela coisa, né? A gente tem que dar uma estudadinha. Isso em todas as áreas. Não é só na minha área, não. Isso aí é na área financeira, que tem gente dando golpe aí, de torta direito, né? A gente tem que dar uma pesquisada, né? Tem que ter um trabalhinho, ok? Então a diferença é que antes a gente era muito manipulado e a gente não percebia. Hoje a gente vê que a gente é manipulado, né? E aí, por conta disso, abriu-se os nossos olhos, caiu responsabilidade no nosso colo, e aí a gente tem que assumir a nossa responsabilidade, estudar um pouquinho mais e ter esse discernimento, certo? Gente, então vamos lá, hein? Já falei do nosso aulão gratuito de abundância e poder. Nós vamos falar sobre princípios da abundância, arquétipos da abundância, abundância dos negócios, o modelo mental da abundância e técnicas para aumentar a abundância, beleza? Então inscreva-se lá. Bom, galera, hoje nós vamos falar sobre essa história dos sentimentos negativos. Então eu quero que vocês entendam o princípio do que é o sentimento, do que são os sentimentos, tá? Bom,
as emoções, vamos falar a primeira diferença entre emoções e sentimentos. Emoções é aquela explosão do momento. Então, por exemplo, fiquei com raiva, pá, fiquei com raiva. Ou então fiquei com medo, ai meu Deus, aquele susto, aquele frio na barriga. Então, isso é emoção. A emoção é aquela coisa, aquela descarga de energia que vai percorrer rapidamente o seu sangue, tá? Vai para todas as células do teu corpo, vai fazer com que você tenha uma reação muito rápida. Isto é emoção. Sentimento é algo que vai perdurar por mais tempo. Por exemplo, amor. Amor é um sentimento. Então ele requer um pouco mais de raciocínio, tá bem? Então, amor não é paixão. Paixão, sim, é aquela coisa, aquela coisa que te cega. E paixão pode ser por uma pessoa, paixão pode ser ideológica, sabe? Você pode ter uma paixão por uma religião, paixão por um time, paixão por uma questão política, tá? Então você pode ter paixões que te cegam, ok? E se alguém fala alguma coisa contra aquilo que você acredita, você vai reagir com raiva, com uma outra emoção. Tá? Mas o sentimento ele é mais sublime, você consegue explicar o que você sente através dos sentimentos, então é algo mais sublime que às vezes, dependendo, né, da pessoa, como ela tem muito daquele sentimento, ela pode ter até o caráter dela, né, a personalidade dela marcada com aquele sentimento. Por exemplo, uma pessoa que está sempre meio tristonha e tal, a gente vai falar assim, você viu a Mariazinha, aquela ó céus, ó vida, ó azar, né? Entendeu? Fica um traço, assim, tipo, como se fosse a personalidade da pessoa, de tanto que a pessoa tem aquele sentimento, isso acaba até interferindo na forma como a gente enxerga a pessoa. Ou então pessoas que têm uma tendência mais feliz. Então a gente fala assim, você viu aquela fulana sempre simpática, sorridente e tal, porque os sentimentos que essa pessoa tem, ela acaba fazendo parte do caráter dela, tá certo? E ela se torna até uma marca pessoal, ok? Agora, gente, é o seguinte, o grande problema da nossa sociedade hoje, que a gente tem que entender o seguinte, nós estamos nós estamos trabalhando em degraus de evolução, estamos dentro de um sistema evolucional. Então, nós temos alguns níveis, por exemplo, a gente tem o nível físico, ok? Que é esse corpo físico aqui. A gente tem que estão as sensações corporais, a gente vai ter o plano astral, então para quem já ouviu falar no plano astral, é o plano das emoções no nível espiritual, ok? E a gente vai ter o plano mental, que é um plano mais evoluído, vamos dizer assim, né? Mais sutil do que o plano emocional. Então, nós como criaturas deste planeta, estamos num processo evolutivo como o planeta mesmo. Então, a gente tem uma evolução individual, porque a gente é criança, a gente cresce, né, vira adolescente, vira adulto, tem a velhice e tal. Tem um ciclo evolutivo. E nós temos também, como seres humanos e como criaturas reinantes nessa Terra, a gente também tem graus de evolução. Esses graus de evolução estão ligados ao nosso grau de evolução da consciência, em que nós nos tornamos mais sábios, vamos dizer assim, tá? E para cada grau de evolução, nós temos desafios para serem superados. Então, por exemplo, eu venho trabalhando aqui um pouco com vocês essa questão dessa ideia, tá? De graus de consciência nos reinos da natureza. Então, a gente vai ter o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal. O reino animal, gente, é quando eles ganham a capacidade de ter sentimentos, emoções. Então, o animal tem emoção, o animal tem raiva, o animal tem medo, o animal, ele tem apego, né? Então ele cuida lá, às vezes tem alguns animais que cuidam da sua prole mais tempo, né? Que formam vínculos afetivos. E quando a gente vê que um animal está bem evoluído, quando ele está mais parecido com o ser humano, então é aquele animal que a gente acha bonitinho nos vídeos, que vai lá e cuida do outro, que tem compaixão, que dá mamar para o outro, sabe assim? Quando é de outra raça,
né? Então, assim, ele transcende a questão do instinto e ele mostra um quesinho meio humano. E a gente fala assim, ai, que bonitinho, olha só, tem compaixão, né? Então, esses animais que estão muito mais próximos dos homens, né? Esses são animais que conseguiram transcender o limiar, né, o limite entre o animal e o humano. Então, são almas, vamos dizer assim, tá? Que já estão preparadas para começar o seu processo de individuação. Os seres humanos já são almas que são mais individualizadas, apesar de que a gente nasce, né, de um ser único, tá? Onde você tem o todo, que somos todos nós, mas cada um é formado por uma individualidade, é como se nós fôssemos o corpo humano. Então nós somos trocentas células juntas aqui, ó, bem juntinho, vão formar a pele, forma o tecido, mas se você olhar no microscópio, você vai ver que nós temos milhares, milhões de célulazinhas aqui que formam esse tecido aqui, que somos nós, ok? Cada célula tem o seu tempo de vida, cada célula tem a sua função, assim como nós, seres humanos, também temos essa coisa. Estou me perguntando aqui se essa visão é espírita. O espiritismo, ele tem um pouco dessa visão. Tem o pessoal da teosofia, tem o pessoal de outros estudos esotéricos que estudam isso. Tem algumas religiões que também estudam que tem essa prática, né? Os hindus, um pouco. Deixa eu pensar se budismo também tem uma coisa assim também, mas não sei se ele não chama por esse mesmo nome. Então a gente vai ver que existem religiões até que chamam de outro nome, ou tem filosofias que chamam de outro nome, não importa. O que importa é a concordância de que nós estamos num processo de evolução, beleza? Tá? E aí, qual que é o nosso auge? Nosso grande desafio como seres humanos é desenvolver o mental abstrato. O mental abstrato, ele está mais ligado ao divino. Então, nós já nascemos com todos os instintos dos animais, a gente já nasceu com uma propensão muito grande a desenvolver sentimentos, que é diferente, por exemplo, do animal que só tem mais a emoção, né? Então, nós, seres humanos, desenvolvemos mais apegos, então a gente consegue cuidar melhor dos nossos filhos. Às vezes eles ficam grandes, adultos, e ainda existe um apego. A gente tem culpa. Bicho não tem culpa, cara. Bicho não tem rancor. Não tem rancor. Bicho não fica assim matutando uma vingança, sabe? O cachorro, cara, ele é instintivo. Entrou no território dele, ele vai defender. Mas acabou. Sabe, o bicho vai para um lado, outro vai para o outro. Ele não fica assim, ai, aquele bicho do vizinho, aquele desgraçado, eu vou fazer uma armadilha só para ele se ferrar e eu vou dar risada na cara dele, na frente de todo mundo. Bicho não tem isso, isso é coisa de ser humano, ok? Então veja que nós conseguimos elaborar um pouco melhor, coisa que os bichos não conseguem fazer, tá? E isso vai pro bem, pro nosso bem e pro nosso mal. Quando a gente fica preso, né? Então assim, vamos entender que a energia, tudo é energia. Então, qual que é o nosso objetivo? É captar essa energia divina e através de nós que somos canais, a gente passa essa energia, né, um fluxo de energia, e com ela nós transformamos a realidade. O ser humano é o único ser capaz de criar em todos os níveis de consciência. A gente cria no nível mental, a gente cria no nível emocional, a gente cria no nível energético e a gente cria no nível físico. Por exemplo, se eu pego esta caneta foi concebida mentalmente em primeiro lugar, antes dela se tornar um físico. Alguém pensou e desenhou isso daqui. E alguém jogou uma energia, foi fazer teste, ela saiu da casa, foi pegar material,
foi moldar, foi fazer isso, foi fazer aquilo, foi ver a ponta, fazer um estudo. Tudo isso é um gasto de energia emocional, porque eu acredito naquilo. Eu acredito nesse projeto. E porque eu acredito nesse projeto, eu disponho da minha energia física. Então percebe? Olha só, o meu mental, ele cria uma imagem, ele cria uma ideia e eu preciso fazer vários testes até que esse negócio dê certo e eu possa vender e trazer benefícios tanto para a sociedade quanto para mim. Uma questão bem sustentável, ok? Então, esse é o objetivo do ser humano, é ele criar condições de transformação no mundo. Ele é criador. E qual é o auge da nossa criação? Ter filho, cara. Você sabe o que é isso? Nós damos vida. A gente é capaz de criar um ser que vive, tem consciência, e a gente ensina esta criança a tomar decisões e ser um criador, como nós, né? Então, quando na Gênesis lá, né, então se fala, criemos a nossa imagem, né? Você vê que tem a Trindade ali, né? E a nossa semelhança, né? Significa que foi nos dado o poder também de criar. Então, vamos pegar nesse ponto, tá? Entender que se você está preso numa prisão emocional, numa prisão de sentimentos negativos, é porque você criou esta prisão, ok? E vamos entender como é que a gente é capaz de fazer uma coisa dessas com a gente mesmo, que é incrível a nossa capacidade de fazer a gente sofrer a gente mesmo. Então, entenderam até agora que nós temos vários níveis, a gente tem uma ideia, a gente concebe uma ideia, essa ideia tem um impacto emocional, que é energético. Esse impacto emocional vai se transformar em sensações corporais, que vão se transformar em imagens, que vão ser levadas aqui para o nosso cérebro físico e ele tem manifestações então físicas. A gente vai ter então ações que estão relacionadas à qualidade das nossas emoções. Emoções positivas, elas tendem a ter ações positivas, e sentimentos ou emoções negativas, elas tendem a ter repercussões negativas, comportamentos negativos. Lógico, até aqui tudo muito lógico, tá? Onde é que a gente começa a nossa prisão emocional? Veja, vamos entender como é que funciona o processo de criação dos pensamentos, tá? Qual que é o nosso objetivo como ser humano? É trabalhar o que? O nosso mental abstrato. Nosso mental abstrato, ele é o mais parecido com o divino e a gente vai ter o mental concreto. O mental concreto, ele está relacionado a questões mais objetivas, do tipo assim, poxa, que tipo de material eu pego aqui? Então aí eu tenho uma química, olha, se eu pegar um material X e derreter ele aqui ou inflar ele aqui, talvez eu consiga fazer e moldar esse negócio, isso aqui é técnico. O conhecimento técnico, ele tem a ver com o nosso mental concreto. São os cálculos matemáticos do tipo, quanto tempo eu demoro para chegar daqui até ali, coisas mais práticas, tá? Já o mental abstrato, ele tem a capacidade de lançar o teu pensamento para o futuro, para o passado, fazer conexões mais elaboradas, que são, por exemplo, esses pensamentos mais filosóficos, por exemplo, tá? Por que é diferente? Porque eles vão mexer em áreas cerebrais diferentes. Então, por que líderes têm poucos líderes no mundo? Porque são poucas as pessoas que têm essas áreas cerebrais desenvolvidas. E não é só a área cerebral. Tem uma questão química também. É lógico que não é tudo só químico, mas existe uma inspiração. Então, por exemplo, se você pegar também até grandes mestres, né? Que você já teve aí na humanidade, você vai ver que eles eram um pouco diferentes, né? São pessoas assim, parece que, cara, eles têm uma sacada que você não sabe de onde e uma conexão diferente. Então, por exemplo, você pega lá um Einstein, você pega Beethoven, você pega, sei lá, um Mozart, eles criaram obras que deixaram uma marca muito grande na nossa sociedade
e eles impactam até hoje, né? Com a sua arte, com a sua obra. E parece que naquele momento eles foram inspirados. Você viu o Tesla, meu? O Tesla é um gênio, esse homem abençoado. Então, quando você estuda a história de vida dele, você vê que o cara era meio fora da casa, né? Ele tinha uma conexão, ele mesmo dizia que ele tinha uma conexão superior, que nem ele sabia explicar de onde vinham aquelas ideias mirabolantes. O cara, meu, a gente tem iluminação porque ele trouxe mesmo isso, né? Elvis Presley. Você viu o talento desse homem, Elvis Presley? O cara era um abençoado, porque ele tinha uma somatória de talentos ali que o diferenciava de outras pessoas. Então, o mental, esse mental abstrato, né, ele tem a ver com essa inspiração da nossa alma, uma ligação da alma com o espírito, tá? Que é uma coisa um pouquinho mais sutil, né, o espírito, e você conecta aquilo, você apreende aquilo ali em você e de alguma forma você gera este filho. A questão é que o tempo todo nós estamos gerando filhinhos. O tempo todo, cada pensamento que gera emoção, nasce um filhinho nosso. Então, esses filhinhos energéticos são filhos emocionais, tá? A gente vai criar no nível mental e cria filhinhos que é energia, criou uma estrelinha no plano astral, ok? É assim que funciona a condensação dos pensamentos e emoções. E essa energia, ela fica impregnada em nós, é a nossa aura, A gente carrega filhotinhos por onde a gente vai. Se você cria filhotinhos bons, positivos, a tua aura vai ser revigorante. As pessoas que estão à sua volta vão se sentir melhor com você. Mas se você cria filhotes que têm densidade maior, que são negativos, se você sofre muito, se você tem muito rancor, se você tem muitos medos, se você tem muita culpa, se você se culpa demais, a tua energia ela fica mais... Primeiro ela fica menor, ela não expande, ela fica mais presa, ok? Mais retraída, eu diria, né? Mais retraída e mais densa também. Fica pesado. Então é uma energia que meio que suga. Então, por isso que a gente chama de os vampiros energéticos, né? Que a gente fala, não é porque a pessoa seja ruim, mas é porque ela não consegue gerar energia o suficiente, tá? Para poder realizar as ações, ok? Então, o grande problema é que a gente dá tanto valor às nossas emoções, que é o nível mais primitivo do ser humano, tá? A gente já nasce com as emoções. Isso já é instintivo em nós, não evoluímos em birosca nenhuma. Só que olha como a gente fala, a gente só vive no nível das emoções. Então a pessoa fala assim, como é que tá o seu humor hoje? Hoje eu tô legal, hoje eu tô me sentindo bem. É tudo no nível do que eu estou sentindo. Se eu tô bem, tá tudo bem. Se eu gosto daquela pessoa, então ela é boa. Se eu não gosto, ela é ruim. Então, a gente fica tudo no nível do gosto. Eu gosto, não gosto, isso é bom para mim, não é bom para mim. No sentido de gostar ou não gostar, no sentido de como eu me sinto ou não me sinto com relação àquilo. Raramente uma pessoa consegue transcender o nível das emoções e chegar no nível da razão, a ponto de discutir uma ideia sem se perder nas emoções, tá? Você pode ver com essa questão política hoje o quanto que as pessoas elas polarizaram tudo e não conseguem nem mais discutir uma coisa, uma ideia. Fica até cansativo esse tipo de coisa, né? Por quê? Porque desce tudo no nível emocional, ok? E a gente acaba não desenvolvendo o nosso lado mais importante, que é o racional. É o nosso nível mental, que é justamente transcender o emocional, entrar no mundo das ideias. Isso é filosófico, né? E a gente não consegue fazer isso porque a gente começa a entrar numa de emoção, você pega tudo pro lado pessoal, você começa a atacar o outro só porque o outro pensa diferente de você, já subiu o sangue, a pessoa já ficou vermelha de raiva. Eu vejo isso, cara, na televisão, nos debates, eu falo, gente, a pessoa perdeu a razão porque ela
trouxe para o nível emocional. Então você não tem mais como discutir nenhuma ideia, porque ela ficou presa. Ela ficou presa no, sabe? Ficou presa no negócio emocional, entendeu? Então vamos imaginar que prisões emocionais é assim, ó, imagina um rio, tá? Onde você tem um fluxo de energia que deveria para um lugar bem bacana, canalizar essa energia para algo construtivo. De repente, você tem lá uma barreirinha de pedras. E aí um pouco daquela água fica presa num redemoinho ali, ó. Fica assim, ó. Isso é emoção sem razão. É como se fosse um tanto de água presa que ela não consegue sair. Ou você pode pensar que é um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Ou você pode pensar numa pessoa que está presa em ciclos de autossabotagem. Ela pega um tanto da energia dela, ao invés de dar fluxo, ela fica presa naquilo ali. Como que ela faz isso? Através dos pensamentos negativos que ela está gerando o tempo todo. Então, ela está criando filhinhos energéticos, tá? E que, olha o problema, quando você cria um filhinho energético, ele faz parte de você e ele é seu filho. Todo filhote, ele quer atenção de pai e mãe, certo? Então ele vai querer, quando você gera um ser como esse, um ser energético, ele precisa ser alimentado, ele quer ser alimentado. Então ele vai pedir e vai te deixar atento para você alimentá-lo. Então vamos supor que você gere um filho do medo. Então você assiste na televisão. Gente, hoje eu estava vendo isso, né? Eu acho absurdo. Eu vi, tava na academia lá e tava passando um negócio de jornal. E eu vi as imagens, era só desastre. Então teve um capotamento não sei aonde, daqui a pouco assalto, era um assalto atrás de outro assalto e tal, só coisa de pânico. E eu falei, cara, e aí acabou um jornal, aí começou um outro e era tipo o mesmo acidente, só mudou o nome do jornal, mas o conteúdo era o mesmo. Então eu fiquei pensando assim, eu falei, gente, olha a pessoa que deixa ligada a televisão e ela tá absorvendo esse tipo de coisa. Tá certo? Né? E aí, essa pessoa está gerando imagens, porque você está vendo uma imagem, você está criando imagens, você criou aquela imagem, ela vai impactar uma hora no seu emocional, quando ele encontra o processo criador mental, a imagem mental, encontra o emocional, você gera um serzinho. Você gera um serzinho. Nós somos criadores. Você juntou o princípio masculino, que é a imagem, o princípio feminino, a emoção, que acolhe. Pronto, você gerou um serzinho que está aqui rodando você aqui, ó. Tá? Esse serzinho, que é um filho do medo, ele quer ser alimentado para ele poder sobreviver. Ele foi criado pelo medo e ele sobrevive de medo. Vamos supor que hoje você assistiu esse jornal, você criou 2 pontinhos de medo em você, na tua aura, no teu campo energético. Amanhã, de novo, mais 2, mais 3. De repente, você está criando essa imagem sem a televisão. Você começou a criar e gerar mais bichinhos, ok? E aí vamos supor que aconteceu uma coisa lá com você e você se culpou porque alguém ficou chateado com o que você falou. Pronto, gerou o filho da culpa. E aí, amanhã você lembra de novo daquela culpa e você fica se culpando, gerou outro, entende? Então você vai gerando filhos do medo, filhos da culpa, filhos da vergonha. Então você vai criando e toda vez que você lembra daquela situação chateada, que te deixou chateada, você vai criando e alimentando esses bichinhos em você. Então, percebe que esses bichinhos, conforme eles vão se ligando um no outro, filho do medo junta com o do medo e ele vai criando um bicho maior, certo? E você vai alimentando sem perceber através dos filmes que você vê. Aí você vai escolher um filme na Netflix, aí você vai pegar lá um drama, que a pessoa se culpa, que você chora, que você está criando, você Você fala, ai Meire, mas é um filme, não tem nada a ver com a minha vida. Cara, pro teu cérebro não faz diferença nenhuma. Você chora copiosamente porque no teu cérebro está acontecendo com você, entendeu? Então você está sim, ó, captando aquilo ali tudo, tá certo?
Galera, eu quero agradecer mega super, Marisa. Muitíssimo obrigada pelos selinhos aqui que vocês estão me dando. Limárcia Alves, brigadíssima. Suzy Sweet Arts, muitíssimo obrigada pelos selinhos. Eu fico muito grata, viu? Gente, quem quiser doar os selinhos também, eu fico muito agradecida. E lembrando também que o aulão, dia 23 de setembro, já é gratuito esse mês, hein? Aproveita, esse mês é gratuito, tá? Agora eu vou falar uma coisa de abundância aqui, porque o nosso aulão, dia 23 de setembro, é sobre abundância e poder. Mas, eu vou falar também de comportamentos que são anti-abundantes, que é essa coisa de você querer tudo de graça o tempo todo. Você nunca investir naquilo que você realmente gosta e fica esperando só coisa de graça. Apesar de que isso aqui é de graça, tá bem? A síndrome do pânico como surge? Então, Elisete, é isso. Você fica alimentando o medo. O pânico vem do medo. Então, todo dia você fica lá assistindo um pouquinho de televisão, aí daqui a pouco você olha na internet, aí você vê esses casos de estupro, não sei o quê, daqueles casos que o pai mata o filho, e você fica vendo. E tem gente que faz maratona desse tipo de jornal. Assistiu um, assistiu outro, assistiu outro, assistiu outro. Você tá entendendo? Não percebe. Ela está criando a imagem dentro do cérebro dela. Para o seu cérebro, isso é a sua realidade, ela encontra com o seu impacto emocional e você traz isso para a tua vida. Você está alimentando esses bichos a ponto dos pensamentos negativos se tornarem tão poderosos, tão fortes, que eles invadem os seus pensamentos como se fossem obsessores, que é o pensamento obsessivo, tá? Eles invadem o teu pensamento como se você não tivesse mais controle sobre eles. Como se você não tivesse controle, mas é teu filho. Você criou, você alimentou, você é responsável. Ninguém fez isso por você, você fez isso sozinho, entendeu? E agora eles invadem seus pensamentos, invadem suas emoções, como se você não tivesse controle. Mas tem, tá? Você não sabe, mas você tem controle sobre eles. E a única forma que a gente tem de sair dessas prisões emocionais é a gente mudando o padrão. Por isso que a gente fala que o padrão da gratidão e do perdão e tal, tudo faz parte desse processo de cura dos sentimentos. Mas o nível que eu tô falando aqui para vocês, é um nível que transcende, né, essa explicação só do perdão. Por isso que a gente vai entendendo de uma forma mais profunda, tá? Então, quem me acompanha aqui já tá entendendo um pouco melhor o que eu tô falando em termos de energia, tá? Seria a ideia do penso logo existo? Mais ou menos, tá? Por que eu falo mais ou menos do Selene? Porque não é o pensamento que eu tô tendo aqui agora, nesse momento muito raso. É o pensamento profundo que está impregnado em cada célula do meu corpo. Isso para mim é a verdade. Por isso que muita gente fala assim, eu quero ficar rico e pobre a vida inteira, porque dentro da célula dele ele é pobre. Ele vibra a pobreza. Por quê? Porque no modelo mental primordial, por isso que eu falo dos arquétipos, no modelo primordial, ele já é pobre. Porque, não que isso não vá mudar, mas ele precisa mexer nas estruturas de base dele, tá? Para ele poder mudar esse padrão mental. Então, assim, esse modelo base, ele tem um pouco a ver com os nossos ancestrais, ele tem a ver um pouquinho com a nossa natureza, né? O nosso caráter com aquele que a gente já traz um pouco, tá? E um pouco das questões sociais, ideológicas, religiosas. Muitas culpas a gente carrega que não são nossas, entendeu? É preciso trabalhar o autoconhecimento para eu separar o joio do trigo, para eu saber o que é meu, o que não é meu. Tem culpa que eu carrego que é da minha mãe, do meu pai, entendeu? E que não faz sentido nenhum para mim, tá? Então, o que eu assumo para dentro de mim, então, por exemplo, se eu posso falar assim, não, eu quero muito ser milionária, né? Só que lá no fundo, eu falo assim, mas eu nunca vou ser, né? Eu não tenho capacidade para isso. Então, o tempo todo eu estou num conflito. Enquanto houver esse conflito,
eu não consigo fazer nada daquilo que eu desejo, porque eu já estou me sabotando dentro de mim. Então, por isso que eu falo, assim, a abundância é esse fluxo, tá? Esse fluxo de energia, a libertação emocional dos sentimentos negativos, ele só vem do treino racional, é a razão que liberta. Não falam é a verdade que te liberta? Então a verdade é ter discernimento entre o que é real e o que é ilusão. Isso vem com a razão, é um treino da mente, é um controle mental, né? Não é do cérebro, né? Tipo, vou fazer força da mente, não. É um controle da razão sobre a emoção. Então, eu sempre falo aquela coisa da carruagem, você domina o teu cavalo, você domina o teu animal, o teu ser animal, ele precisa ser moldado, porque sem emoção a gente não realiza nada nesse mundo. Tem que ter o tesão pela vida, tem que ter a raiva para ela fazer você sair do lugar. Então você tem que conhecer teu potencial e usar propositivo. Eu estava vendo uma entrevista de um especialista especialista em gente que mata, assassino. Gente que mata é ótimo, né? Gente, eu não tô conseguindo acompanhar aqui não tô conseguindo acompanhar aqui os chats aqui, mas daqui a pouco eu dou uma olhada. Controle emocional, tô perguntando? Peraí, que agora eu perdi um pouco. Bom, é o controle da razão sobre as emoções, tá? Eu tava falando dessa entrevista e a pessoa tava falando assim, que vontade de matar, numa pesquisa, mais de 90% dos homens e 80 e tantos por cento das mulheres falaram que já tiveram vontade de matar alguém. Mas entre ter vontade e matar, existe uma grande diferença, porque nós temos aqui uma área cerebral que é o freio. Da mesma forma que você tem vontade de xingar um monte de gente e não xinga. Por quê? Porque você tem um freio do juízo. É o freio que fala assim, não faça isso agora, calma, não vale a pena, tá? Ele vai te acalmar, tá? Esse freio. Ok? Mas é importante que você tenha consciência da sua vontade e da tua capacidade de fazer o mal. Porque quando você olha para isso sem medo, tá? Não que você vai fazer, mas que você se conhece do teu potencial, porque o mesmo potencial para destruir é igualzinho para construir. Entendeu? Então, se você é capaz, se você conhece, né, a sua capacidade de fazer a maldade, saiba que você tem o mesmo lado, o poder de criar, tá? Então, assim, não tenha medo de olhar para o que você é, sabe? Só olha, você não precisa fazer, mas você precisa, sabe, ver o que se passa na tua cabeça, quais são as fantasias, sem julgar, em primeiro lugar, você mesma, tá? Porque o julgamento, ele vai enviesar o teu autoconhecimento, tá bem? A gente tem que fazer, como Adão e Eva era no paraíso, se ver nu. A gente precisa se ver nu, sabe? Ver nu é sem máscara, pra mim. Eu ver o que eu tenho ali, sabe? Sem medo de ver o que vai aparecer ali, sabe? Tá? É só assim que eu consigo ter clareza do que eu sou e do meu potencial, ok? Bom, então, para a gente entender o que é o sentimento negativo, eles são criados por nós através daquilo que a gente enxerga, através daquilo que a gente lê, de tudo aquilo que se passa na nossa mente. Põe na balança do teu dia agora quanto tempo você passa pensando em coisas negativas, preocupações e dívidas, e quanto tempo do seu dia você passa pensando e trabalhando nos seus projetos, naquilo que você gosta, tá? E aí você vai ver qual é o peso e quantos bichinhos, né, quantos filhotes você tá fazendo. Você está fazendo mais filhotes dos seus sonhos ou você está fazendo mais filhotes de medo e ansiedade? Ok? Essa é a pergunta que você tem que fazer todos os dias. Quantos filhotes você criou naquele dia, tá? Filhotes emocionais.
Esses filhotes emocionais, eles são poderosíssimos porque eles estão criando realidade, estão dando densidade que vão formar matéria, ok? Aí, qual que é o nosso... Então, você sabe que isso é um processo evolutivo, espiritualmente evolutivo, tá bem? Então, sair de ciclos de sabotagens, de sentimentos negativos, ele é um crescimento emocional e um crescimento espiritual, ok? Como que a gente trabalha isso na prática, gente? É assim, ó. A gente começa trabalhando com metas motivacionais práticos. Por exemplo, comprar carro, casa. Quem que não quer? Quando você fala assim, cara, eu vou comprar aquele tênis para mim, eu vou comprar aquela viagem do meu sonho, eu vou fazer a viagem do meu sonho. Quando você consegue realizar aquilo, você fica feliz pra caramba. Por quê? Porque você vê a capacidade que você tem de criar. Criar um sonho que você pensou. Você fala, cara, eu quis comprar meu carro, eu comprei. Cara, eu quis comprar uma casa, eu comprei. Eu quis viajar, não sei para onde, eu comprei. Então você fala assim, caramba, eu sou capaz de realizar, isso é divino, é divino. E aí a gente vai dar um upgrade aqui, ó. Por que Jesus e por que Sócrates, por que esses caras que tinham assim um pensamento fantástico, por que esse povo não criou riqueza para si? Por que Jesus, que tinha todo aquele poder, não criou ouro para ele mesmo? Por que ele não construiu um castelo maravilhoso sendo que ele tinha muitos poderes para isso? Porque veja, esse povo que é sábio, eles entenderam que dessa vida aqui a gente não leva nada. A tua riqueza vai ficar, o teu corpo vai ficar. Então, para que eles trabalhavam? Eles não trabalhavam mais para metas materiais, para casa, para carro, para essas coisas. Eles transcenderam o físico, eles entraram no plano mental. Eles já desenvolveram um plano mental abstrato superior e eles trabalhavam para quê? Para trabalhar a mudança da mente, do modelo mental das pessoas, da humanidade. Eles entenderam que o plano de vida deles era esse, a missão era essa. E eles começam a trabalhar o quê? Formação de egrégoras. Egrégora é um conjunto de energias formado em torno de uma ideia e que tem uma força de massa fantástica capaz de trazer pessoas para cima ou para baixo. A manifestação do dia 7 de setembro, independente do porquê você saiu de casa ou não, é uma egrégora mágica o que aconteceu. Eu fiquei assim fascinada como foi pacífica, como se juntou pessoas de bem, que estavam lá querendo o bem. E porque queriam o bem, fizeram o bem. Ou seja, ninguém se matou, ninguém deu facada, ninguém deu tiro. E foi milhares de pessoas saindo pacificamente, civilizadamente. Deu orgulho de ser brasileiro, de fazer essa coisa bonita, sabe? Cada um com a sua bandeira, cada um com a sua causa, cada um saiu por si da sua casa, e foi bonito. Então, porque a egrégora, que é aquele conjunto de energia que contagia a massa, foi positiva. Ninguém saiu querendo fazer baderna, né? E esse é o ponto. Então, esses grandes mestres, eles trabalham para quê? Para trabalhar essa energia positiva. Então, o que eu quero dizer assim? Se você consegue transcender, né, o nosso egoísmo, a nossa coisa, e a gente começa a trabalhar para que as pessoas à nossa volta fiquem bem, não só você fique bem, mas que as pessoas à sua volta fiquem bem, aí sim, você está trabalhando, aí você encontra teu propósito. É o propósito da tua alma ligado ao teu espírito, entendeu? E aí você está nesse nível, né, de grandes mestres, porque você está galgando ali, ó. Você está inspirado por eles, você entendeu
que a tua casa vai ficar aqui, o teu carro vai ficar aqui, os teus bens materiais vão ficar, e eles só serviram de conquista para você, para mostrar para você o poder criador que você tem. Percebe? Esse é o papel das nossas conquistas materiais. Elas são importantes porque elas são sinalizadoras. Elas mostram para nós, no nosso olho, cara, o quanto a gente consegue. Por isso que é importante os desafios, os nossos desafios práticos, de ter meta no trabalho, de ter meta na vida e de gostar daquilo que você gera, que é o teu carro, tua casa, sabe? A tua geladeira, as coisas que você tem dentro da tua casa, entendeu? Quero agradecer aqui também, gente, a Betânia, que comprou também, Betânia Branco, Cláudia Paiva, obrigada, sempre comprando os selinhos, muito obrigada, Marisa, Limárcia Alves e Suzy Sweet, muito obrigada aqui pelos selinhos, viu? Fico muito feliz. Bom, então agora, para a gente sair dos sentimentos negativos, então, gente, hoje eu tô saindo um pouco desse modelo perdão só, tá? Para sair de pensamentos e sentimentos negativos. Eu tô trabalhando num nível um pouquinho mais profundo hoje com vocês, em termos de conhecimento, tá? Eu já estou extrapolando a área da psicologia, entrando nessa área um pouco mais das energias, tá bem? Então, como que a gente vai fazer? A mudança é de modelo mental, ao invés de ser de baixo para cima, quer dizer, os meus sentimentos determinam o que eu penso, tem que ser de cima para baixo. É a minha capacidade de discernimento racional sobre os sentimentos. É você tomar as rédeas da tua vida, entender que é você que se coloca dentro de prisões psicológicas, é você que alimenta a sua culpa todo dia, é você que alimenta a sua desgraça todo dia que você pensa nela. Então, todo dia que você pensa, sou burra, todo dia que você pensa, sou feia, todo dia que você pensa, não tenho chance nessa vida, você está alimentando os seus sentimentos negativos, alimentando a sua prisão, alimentando os seus bichinhos negativos que estão em volta de você e que você leva para todos os lugares e é pesado não só para você, mas para as pessoas que estão à sua volta. Você se torna uma pessoa muito carregada, não é legal. E eu sempre falo assim, muda. Se não for por você, muda pelos outros. Faça pelos outros. Se é bonzinho demais, boazinha demais, tá bom, então muda então pelos outros, faça uma bondade aí pelos outros, tá? Faça pelo seu filho, faça pela sua mãe, pelo seu pai, entendeu? Dá um alívio, né, para os outros, tá bem? Bom, então, qual é a nossa grande armadilha que a gente não consegue sair desse padrão? É que a gente tem as sensações físicas e as emoções, elas nos mostram que a gente está vivo, o coração bate forte, você tem a adrenalina correndo no teu corpo, isso é viciante e é isso que faz com que a gente fique viciado nas emoções, tá? Então, plenitude, gente, então é a gente conseguir fazer essa reversão, não ser tão escravo das nossas sensações e sentimentos. Tá bem? É educar a alma. Educar é disciplinar, é você doutrinar, é você forçar a tua vontade e tendo paciência, perseverança, é todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Isso é treino da vontade, do plano mental, ok? Então vamos lá, quero ver se tem alguma perguntinha aqui, ó. Somos potencialidade, isso mesmo, Neuza. Que mais? Alguém me fez alguma pergunta? Eu cerro, não entendi isso aqui. Eu sou uma senhora, falo o que pensei. É sério isso? Sim, é sério. Por mais que já foi muito ferida, nunca quis o mal da pessoa. Ótimo, Neuza, isso já é um grande passo, viu? Vontade de xingar eu tenho sempre. Então, Aninha, é aquela coisa, né? Quando você começa a perceber que a vontade de xingar não te leva a nada e ela cria em você já o mal em você, né? Que é assim, eu posso não xingar a pessoa, mas o xingo já está em mim. O xingo está em mim.
sabe? A maledicência já está em mim, porque eu criei já. Eu só não coloquei para fora, porque eu tenho um freio. Mas assim, dentro de mim eu já causei o mal. Então, é aquilo, né? Quando a gente vai desejar o mal, mesmo que seja em pensamento, eu estou criando esse mal antes dentro de mim. Eu preciso ter esse mal dentro de mim para eu poder jogar para o outro. E aí é uma droga, que é um veneno, né? Tá? Então, se você está criando um monstrinho dentro de você, ele vai ganhando força, tá? A sua revolta vai ganhando força, até o ponto que parece que a vida se volta contra você. É que esse monstrinho que você, né, foi criando todos os dias, uma hora ele se volta contra você, tá bem? Então, é isso que a gente tem que entender. Para você sair dos sentimentos negativos, é preciso simplesmente que você não alimente mais. Não pense mais neles. Pense em outra coisa. Pense naquilo que vai te fazer feliz, fazer as pessoas felizes. Muda o teu padrão, tá? E para de ser um padrão que gera bichos ruins e negativos para você e passe a ser um gerador de filhos energéticos positivos. Então, começa a fazer leituras mais positivas, fala com pessoas que são mais positivas, busca conhecimentos, muda o teu jeito, o teu estilo de obter conhecimento, escolhe melhor as pessoas que você vai seguir, sabe? Tá? Não seja um propagador de notícias ruins, esse tipo de coisa, tá? Usa o teu discernimento, ok? Conhecimento das funções mentais, isso, e vai ter que estudar mais. Você vai ter que entender um pouco mais da tua própria psicologia, tá bem? Renan, o Prozac bloqueia a raiva? Olha, Renan, esses remédios, eles deixam a gente obnubilado, sabe assim? A tua consciência fica meio que adormecida. Então, e no adormecimento não tem consciência, tá? É zumbi. Então, quem fica tomando muito remedinho, psicótico, tipo assim, ele tem que ser tomado por um período de tempo. Não é para ficar para sempre. E tem gente tomando isso ad eterno, sabe? E vai viciando esse negócio, viu? Tá? E a pessoa vai ficando o quê? Vai ficando dependente do remédio e totalmente zumbi. Tá só passando a vida, mas ela não tá vivendo a vida, tá? Ótimo. Galera, seguinte, quero lembrar vocês, por favor, quem quiser participar do nosso aulão, excepcionalmente esse mês de setembro, é gratuito, não tem desculpa. E o nosso aulão, ele é muito legal. Chama Abundância e Poder, é ao vivo, dia 23 de setembro, das 7 às 9 da noite. É um aulão todo desenhado, todos os conceitos desenhados. Nós vamos falar sobre os arquétipos da abundância. Você quer abundância na tua vida? Você quer o fluxo na sua vida? Abundância não é só riqueza material. Abundância é você ter a abundância da energia na saúde, nos relacionamentos amorosos, nos seus negócios. É você estar nesse equilíbrio, nessa paz, tá? Criadora em todas as áreas da vida. E a gente vai fazer exercícios práticos para que você possa colocar isso na prática da sua vida, mudando esse modelo mental que a gente aprendeu, muito modelo de pobreza, tá certo? Muito modelo de culpa, muito modelo de não posso, não é para mim, não posso, não, né? Tá? Então, faça essa inscrição. Tem que ser pelo Simpla. Adquira o seu ingresso, excepcionalmente esse mês de setembro é gratuito, aproveite, vai ser um prazer estar com você ali, eu tenho certeza que você vai gostar, nós vamos fazer sempre o nosso melhor. Quero agradecer aqui Murilon, que me deu os selinhos, Betânia Branco, Cláudia Paiva, Marisa Campos, advogada, Márcia Alves, Suzy, Sweet Arts, quero super agradecer. Galerinha, faça essa inscrição ainda hoje, tá bem? E pessoal que quer participar da minha mentoria, você pode entrar na mentoria, tem individual também, tem grupo também. Você também pode clicar nesse link. E o processo da mentoria é um processo acompanhado. Tem vários vídeos, várias ferramentas e encontros online também, tá bom? Gente, quero mandar um beijo aqui para vocês. Por favor, estejam presentes na próxima live, tá? Quarta-feira, 7h30 aqui no Instagram e essa live aqui vai ficar salva lá no YouTube, ok?
Gente, beijinho para vocês, boa noite, foi um prazer. Até mais. Tchau, gente. Obrigada.